Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Agora nós vamos lá no tema, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. A palavra vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Esta é a palavra de Deus, queridos. Pode se aceitar em nome de Jesus. Pai, esta é a tua palavra viva, palavra, meu Deus amado, que é, Senhor, água purificadora, que nos santifica, Senhor, que nos fortalece. Senhor amado, que nos restaura, que essa palavra nos leve, Senhor, em direção ao seu propósito, em direção à sua vontade. Fala conosco, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo distribua essa palavra aos nossos corações, segundo a necessidade de cada um nesta noite, Pai. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, deixaram para mim a melhor parte. Começar a campanha e terminar a campanha, né? Não é fácil, porque vários já pregaram. Deus já falou muito, né? Aqui, graças a Deus, né? Nesse mês, nas terça-feira. E nós vamos vendo aí que Deus usou grandemente, né? Por cada um dos nossos irmãos. E sobrou para mim hoje falar dessa promessa, falar do revestimento do poder para ter uma vida de obediência. Falar de obediência, irmãos, não é muito fácil, não. Porque nós vivemos num tempo em que essa palavra, às vezes, é até desconhecida, né? Porque obedecer não é fácil, amém? Mas é algo, irmãos, muito precioso para nós. E nós vamos ver hoje, né, qual a importância de obedecermos a Deus. Qual a importância de nós obedecermos os seus mandamentos, a sua palavra. Qual a importância para mim e para você, amém? E o que você pensa sobre isso hoje, né? Porque nós pensamos em várias coisas, né? Nós pensamos na bênção, na necessidade, nós pensamos nas batalhas, de como vencer, naquilo que nós precisamos, mas como nós pensamos hoje, como cada um de nós definimos essa palavra obediência e como ela se aplica na nossa vida, amém? Principalmente nos dias de hoje. É por isso que eu li lá primeiro em Lucas 24. Por quê? O Senhor, antes de ser assunto ao céu, Ele faz uma promessa, amém? Mas Ele dá uma ordem aos discípulos: permanecei em Jerusalém, até que sejais revestido de poder. Nós vimos que o poder do Espírito Santo nesse mês, que foi pregado, ministrado, buscado, orado, né, jejuado para isso, não é poder para a gente ser super-homem, super-mulher, não é poder para nós virarmos astros, não, é poder para sermos como Jesus, é poder para sermos semelhante a Ele, é poder para cumprirmos os seus propósitos, é poder para darmos testemunha daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, né? A testemunha do seu reino. Então nós precisamos desse poder. E Jesus falou: olha, vocês permaneçam lá na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual poder? O poder que nós pegamos aqui durante todos esses dias, para ser testemunha de Jesus, para testemunharmos como? Na nossa vida diária, irmãs. Irmãs, ser cristão não é nada fora do comum, amém? Nós sermos cristãos e nós revelarmos Cristo é no nosso dia a dia, comendo arroz, feijão, tomando cafezinho, escovando dente, pegando ônibus, indo trabalhar, a nossa vida cotidiana, amém? Nós vamos revelar quem é Jesus. Nós não precisamos de grande evento, nós não precisamos, né, de outdoor, nós não precisamos, na verdade, fazer grandes coisas para testemunhar desse Jesus. É na nossa vida diária. O Senhor estava ali fazendo uma promessa que os seus discípulos seriam revestidos com esse poder para dar testemunho diariamente na vida cotidiana deles, andando pela rua, pregando, na sinagoga, ajudando, servindo, até mesmo sendo perseguidos. Eles começaram a dar testemunho do nome do Senhor e do seu reino. Porque, irmãos, sem o Espírito Santo,
nós não vamos conseguir. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos desse poder, irmãos. Amém? Para que a gente possa, cada dia mais ser como Jesus, se espelhar, ter Ele como nosso modelo. Então é necessário que eu e você continue, não só esse mês, mas que toda a nossa vida cristã seja essa busca constante, essa busca diária do revestimento do poder do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Para quê? Para que nós venhamos dar testemunho através da obediência. Amém? Da obediência. Porque quando nós falamos de obediência, irmãos, ele é um assunto muito importante na Bíblia. Se nós começarmos a ler de Gênesis a Apocalipse, Deus está tratando com o ser humano através da obediência. Então a obediência é uma palavra, é uma ação muito importante na Bíblia. E é por isso que obedecer a Deus implica o quê? Fé. É fé. Porque sem fé, irmãos, eu não vou conseguir obedecer a Deus. Porque eu não vou crer que Ele existe. Eu não vou crer que a palavra dEle é verdadeira. Eu não vou crer que os mandamentos dEle, sabe, irmãos, é importante que eu observe. Então, o primeiro passo para obedecer, ter fé. Eu preciso ter fé para obedecer. Amém? Obedecer quem? Obedecer a Deus, obedecer a Jesus, obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Então Jesus, Ele não só nos chama para termos uma vida transformada, uma vida salva, uma vida liberta, mas uma vida em obediência. Amém? Como Ele foi obediente. Ele é o nosso modelo. Às vezes nós queremos ser modelados segundo os outros. Irmãos, os outros é que nem eu e você, falhos. Amém? É falhos. Então nós nunca seremos um modelo perfeito, porque a gente pode tropeçar em algum momento. Às vezes tropeçamos numa fala, tropeçamos numa ação, tropeçamos em alguma coisa. Mas quando nós fitamos, sabe, para Jesus, e temos Ele como nosso modelo, temos Ele, sabe, querido, como esse exemplo de obediência, de santidade, nós vamos então conseguir ser perfeitos, assim como o Senhor é. Amém? Por quê? A Bíblia diz lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que Jesus foi obediente até o fim. Diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Amém? Olha que coisa linda, irmãos. Ele é o nosso exemplo de obediência. Ele obedeceu até o final, até entregar a sua vida pela humanidade, Ele foi obediente a Deus, à vontade de Deus e ao propósito de Deus. Amém? E a obediência, irmãos, é abrir mão da nossa vontade pessoal. É abrir mão, daquilo que muitas vezes, eu não quero, mas eu vou ter muitas vezes para obedecer a Deus, eu vou ter que abrir mão de mim mesmo. Eu vou ter que abrir mão da minha vontade. Eu vou ter que abrir mão, para fazer o quê? A vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. E é por isso que para mim poder negar a mim mesmo, para mim poder abrir mão de mim, eu tenho que confiar nele. Amém? Porque se eu não confiar nele, sabe, queridos, e sabendo que ele sempre fará o melhor para nós não iremos obedecer. O salmista, lá no Salmo 37:5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Amém? Muitas vezes nós não conseguimos obedecer a Deus e desobedecemos a Ele porque nós achamos que Ele não é capaz. Nós duvidamos de Deus. Então, irmãos, para acreditar no Senhor, para a gente poder obedecer, eu tenho que crer que Ele existe e tudo que Ele faz é para o meu bem, é para o meu favor. Amém? Porque, em primeiro lugar, a base da obediência deve ser o quê? A imposição da igreja. Eu posso chegar aqui, irmãos, e falar para vocês, sabe, colocar aqui ordens para vocês cumprirem, que vocês não vão cumprir. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente venha obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, nos sujeitar, amém? Através do quê? Do amor. É através do amor, não é através do medo. Porque, não sei se vocês já ouviram que quem tem medo não tem vergonha, Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos nos submeter através dessa vida de obediência, porque nós o amamos.
porque nós somos gratos por tão grande salvação e amor revelado para conosco. Ele nos amou primeiro e nós precisamos considerar isso, considerar que Ele é merecedor da nossa obediência, que nós precisamos obedecer à Sua vontade e termos uma vida em direção aos Seus propósitos. Ai, pastora, não é fácil. Não é, mas é aí que está a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo com o seu poder que vai nos capacitar a obedecer a Deus e os seus mandamentos. Não é o ser humano por si só. Por si só, irmão, nós já nascemos debaixo de uma natureza adâmica, debaixo de uma natureza corrompida. Né? Se não é o sangue de Jesus sobre nós para poder nos transformar, não tem coisa boa em nós. Então é necessário que nós venhamos obedecer a Jesus, considerando quem Ele é, amém? E amando Ele em primeiro lugar. Por quê? Porque a obediência, ela vai trazer consequências práticas na nossa vida. Na vida daqueles que obedecem a Deus, terá vida longa. Vocês sabiam disso? Você sabia que um dos principais mandamentos com promessa é aquele que honra pai e mãe para que te prolongues os dias na terra? Então, quando nós obedecemos, nós temos a consequência dessa vida prática de obediência, vida longa. Vida longa, sabe? Nós também temos como prática, como consequência, o ser bem-sucedido. O ser bem-sucedido para aqueles que fazem menção da obediência ao Senhor. E ainda vai dizer, irmãos, que aquele que obedece a Deus é prudente e forte. Jesus comparou, sabe, com aquele homem prudente que foi lá e edificou sua casa sobre a rocha. Mas por quê? Jesus estava falando, é aquele que pratica a minha palavra. No momento em que eu e você praticamos a palavra de Deus, nós estamos sendo obedientes a Ele e aos seus mandamentos. E quando eu sou obediente, ouvindo e praticando a palavra de Deus, eu me torno prudente, eu me torno sábio, eu me torno forte. Aleluia! Irmãos, sabe, tudo isso é a consequência quando nós vivemos debaixo da obediência. E diz ainda que há um legado para quem é obediente. Está lá em Romanos 16, 19 que diz: todos têm ouvido falar da obediência de vocês lá de Roma. Por isso eu estou alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Amém? O Senhor deixou um legado de sermos ouvintes e de sermos praticantes. E aí, quando nós ouvimos, obedecemos e praticamos, sabe o que acontece? Alegramos o coração de Deus e nos tornamos sábios. No mundo como hoje, precisa de sábios, irmãos. Nós precisamos ser sábios para nós não sermos enganados pelo sistema do mundo, né? Porque hoje, não é verdade, todo mundo quer levar vantagem. Quem não quer levar vantagem aí fora? E vai querer levantar de quem? Daquele que é menos imprudente, daquele que muitas vezes não tem muita sabedoria. Mas a nossa sabedoria não é terrena, a nossa sabedoria vem de Deus, amém? E essa sabedoria, ela se multiplica através da minha e da sua obediência. Essa sabedoria, ela vai se multiplicando cada dia mais, porque quando você obedece a palavra e pratica, Deus te torna sábio e prudente, para que você possa resolver situações, tomar decisões, direções sábias, amém? Para que você não seja prejudicado. Nós vemos também que nós somos abençoados por causa da obediência. Vocês lembram de Abraão? A Bíblia diz lá em Gênesis 12, que o Senhor chega para Abraão e diz: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, né? E de ti farei uma grande nação. E o Senhor depois ele vai abençoando Abraão e dizendo que sobre a obediência de Abraão e sobre a fé de Abraão, bendito seria todas as famílias da terra. Amém? Nós somos benditos por causa da obediência de Abraão. Então a obediência de Abraão a Deus
Sabe, irmãos, passou de geração em geração. A tua obediência vai refletir na tua casa, no teu filho, no teu neto, no teu bisneto. Na nossa geração será abençoada por causa da nossa obediência ao Senhor. Então a obediência ela é muito importante. Ela é muito importante. E quem obedece à palavra de Deus recebe a promessa. Sim, está lá em Isaías 1,19, aonde diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto dessa terra. Olha que coisa linda. A obediência faz você comer do melhor, faz você ter uma vida abundante. Amém? Talvez você não se torne um rico, mas também você não será um pobretão que não tem aonde cair morto, porque o Senhor vai prosperar, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai fazer com que você coma o melhor da terra, através do que? Da obediência. Mas também, irmãos, a desobediência tem grandes consequências. Às vezes a gente acha que não, né? Porque a gente diz assim, Deus é amor, então depois eu peço perdão, mas há uma consequência em tudo que a gente faz. Nós vemos de Adão e Eva, amém? Olha a consequência de Adão e Eva. Adão e Eva, que eles preferiram ouvir a voz de Satanás, a voz da serpente, mas não quis obedecer à voz de Deus. Quando Deus falou, olha, de todo fruto vocês podem comer, menos da árvore do bem e do mal. E Satanás chegou lá e falou, não, ele não falou desse jeito, você pode comer. É que se você comer, você vai ser igual a Deus. Então eles preferiram dar, na verdade, obedecer a voz da mentira, a voz do diabo, do que a verdade de Deus. Nós precisamos ter a sabedoria, o poder do Espírito Santo para não sermos enganados. Porque o diabo vai tentar fazer como fez com Adão e Eva. Vai tentar nos persuadir para poder nos tentar, sabe, fazer desobedecer a voz de Deus. Tomarmos caminho oposto à vontade do Senhor. Mas como eu disse aqui no começo, irmãos, obediência, sabe, é abrir mão da nossa vontade. Obediência é ter Deus, é ter Jesus como exemplo. Obediência é ter o poder do Espírito Santo para que seja praticado. Obediência é ter uma vida de amor a Deus. Então, se eu amo, não é pesado eu obedecer. Se eu amo, não é pesado eu me submeter. Então, o Senhor ele está mostrando para nós como é importante o Espírito Santo para que a gente comece bem, viva bem e termine bem. Amém? E as consequências também da desobediência, vocês viram lá Israel. Israel peregrinou 40 anos por causa da desobediência, da murmuração. Uma viagem que teria ali de dias, durou 40 anos andando em círculo. E a maioria não entraram na terra prometida, morreram no deserto. Mas hoje, irmãs e irmãos, o deserto não é para te matar. O deserto não é para você morrer nele, é para você passar, amém? Vendo agir a mão poderosa de Deus, te livrando, te abençoando, sendo contigo, para que você cante do outro lado e você possa pôr os teus pés na terra prometida, na promessa que o Senhor tem para você. Mas nós precisamos obedecer. Obedecer, meus queridos, amém? Obedecer. Adão e Eva não levou a sério, e eles acabaram sendo expulsos do jardim do Éden e do privilégio da presença de Deus. Então a consequência, querido, foi muito grande. Eles perderam a comunhão com Deus, perderam a intimidade e só sobrou a vergonha. Então, quando nós não obedecemos a Deus e preferimos desobedecê-lo para fazer o que os outros querem, para fazer o que nós queremos, então, irmãos, nós acabamos sendo envergonhados, nós acabamos, não é verdade, sendo distanciados da presença de Deus. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda a obedecer, me ajuda, Senhor, a fazer o que Tu queres. Me ajuda, Senhor amado, aleluia, sabe, a andar debaixo da Tua liderança e da Tua submissão. Nós vemos que Saul foi ungido rei,
Mas a Bíblia diz que depois de um tempo ele desobedece a Deus. Amém? O Senhor pediu para ele, não é verdade, que ele pudesse lá, quando fosse destruir os amalequitas, que ele destruísse tudo, não poupasse nada. E ele poupa o rei, poupa o gado e traz ainda para oferecer ao Senhor. Não foi isso que Deus mandou. Igreja, faça o que Deus manda. Faça o que Deus pede. Faça o que Deus te ensina. Amém? Não vamos olhar para os lados. Não vamos olhar. Vamos continuar na direção do Senhor. Vamos continuar firmado nas recomendações de Deus. Ah, pastora, mas o irmão falou isso, a irmã falou aquilo, o fulano falou isso, a televisão falou aquilo, mas não foi Deus que falou. Faz o que Deus manda, faz o que Deus pede, faz o que Deus ensina pela sua palavra. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não engana. Então vamos seguir e ser obediente à palavra do Senhor. E nós seremos bem-sucedidos. Amém, meus irmãos? Uma certa feita, Paulo recomenda que eles precisariam, lá em Tessalonicenses, obedecer a palavra de Deus, porque era para isso que eles tinham sido salvos. Amém? Diz aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, vai dizer para nós assim no verso 14: caso alguém não preste obediência à vossa palavra dada por esta epístola, por essa Bíblia, notai-o que nem vos associeis com ele, para que fiques envergonhado. Paulo ainda fala assim: olha, se a pessoa não obedece, se a pessoa, na verdade, não presta atenção ao que essa palavra está escrito, nem ande com ele, nem se associe a ele, porque será vergonhoso. Por quê? Porque desobedece a Deus. Desobedece a Deus. Então, queridos, vamos procurar, manter o nosso coração a fazer tudo que Deus manda. Amém? Para que nós venhamos ser bem-sucedidos. Vocês lembram o que aconteceu com Jonas? Deus incumbe Jonas de uma missão. E Deus chega para Jonas e fala: Jonas, o pecado de Nínive chegou até Deus. E Deus chega para o teu servo e fala assim: Jonas era um missionário, Jonas era um profeta. E o Senhor fala: Jonas, levanta e vai a Nínive e prega contra ela, que se ela não se converter, eu vou destruir. E o que Jonas faz? Foge da presença de Deus e vai para Tarsis. Por quê? Ele sabia que Deus era misericordioso e que se ele pregasse o evangelho e aquela cidade se convertesse, Deus iria poupar. Então coube a ele achar que ele deveria desobedecer a Deus e não fazer o que Deus manda. E o que aconteceu? Ele desceu ao porão, ele dormiu, pegou um barco contrário e achou que tinha se escondido de Deus. Irmãos, nós não conseguimos se esconder de Deus. Deus nos acha que for no inferno. O salmista diz que aonde poderei me ausentar da sua face? Se eu fizer a minha cama lá no mais profundo abismo, até lá o Senhor me achará. O Senhor, Ele nos acha. Amém? E Jonas foi achado. Como, pastora? O Senhor permitiu um grande vento, uma tempestade no mar, que aquele barco iria afundar. E diz que aqueles marinheiros começaram a esvaziar o barco, começaram a orar aos seus deuses, para que aquela tempestade cessasse. E aí eles perceberam que havia no porão um hebreu, um homem de Deus lá, na verdade, dormindo. E eles queriam saber por que ele estava dormindo, se ele estava fugindo. E aí, quando questionaram quem era Jonas, Jonas lembrou, falou: sou hebreu, sou servo do Deus vivo, temo a Deus e sou servo do Deus vivo. Me lança no mar que o vento vai parar. E quando lançaram Jonas, Deus envia um grande peixe que o engole. Amém? Mas não poderia ter sido mais fácil, irmãos? Ele não precisava ter passado por todo esse constrangimento. Às vezes nós passamos por tanto constrangimento por causa da nossa desobediência. Às vezes passamos por tantos processos difíceis por causa que nós, que tentamos fugir daquilo que é nossa responsabilidade. E nós precisamos obedecer,
porque o propósito de Deus foi cumprido. Não adiantou Jonas fugir, porque Deus foi lá, trabalhou em Jonas, Jonas foi para Nínive, pregou a palavra, o povo jejuou, Deus salvou, perdoou, e Jonas teve aquilo como lição. Teve aquilo como lição. Então, queridos, é melhor nós obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que nós venhamos a sacrificar. Porque aqueles que obedeceram viveram milagres. Aqueles que obedeceram viveram sobrenatural. Aquele que sabe que obedeceram a Deus, sabe que é registrado na Bíblia como mártires, como homens e mulheres de fé. E é isso que Deus quer escrever lá no livro da vida. Tem um livro lá no céu sendo registrada a tua história. É, irmãos, essas fotos que a gente lança no Face, essas coisas dali nos anos apaga. Mas lá no céu a nossa história está escrita e não apaga nunca. Nunca. Sabe por quê? Que é pelas obras que nós seremos galardoados. Sabe, não somos salvos pelas obras, mas teremos recompensas por elas. Amém? O nosso galardão não será porque somos bonzinhos, será pelas obras que praticamos. Mas também não é por tantas coisas que você fez, mas por aquilo que você deu testemunho, naquilo que você obedeceu, naquilo que você suportou, naquilo que você se humilhou. Deus está registrando a nossa história, como registrou desses homens na Bíblia. E naquele dia Ele vai abrir o livro das obras e vai estar lá escrito tudo que nós fizemos. E Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, vem para a cidade que está preparada desde o início da humanidade, desde o começo. Eu já havia preparado um lugar para a nossa eternidade. Vale a pena obedecer, vale a pena andar no centro da vontade de Deus, vale a pena, sabe, que Ele renunciar à nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Parece que no momento não é certo, parece que no momento eu não vou receber nada, mas irmãos, Deus é galardoador, amém? Ele é recompensador, e Ele é o Deus que está conosco para nos livrar. Aqueles que obedeceram foram livres, foram salvos, foram abençoados. Quando Deus chega para Noé e fala: Noé, você vai construir para mim uma arca. Aquele homem não era, irmãos, arquiteto, marceneiro, carpinteiro, ele não era, ele era agricultor. E aquele homem pega o projeto de Deus e fala: vou fazer. Demorou 120 anos trabalhando, todo mundo chamando Noé de louco, mas Noé continuou obedecendo a Deus e dizendo: vai vir grande chuva sobre a terra, e esse grande barco é para a salvação da criação. Só que ninguém deu ouvido. Mas Noé obedeceu, e por obedecer, Noé salvou ele, toda a criação, e salvou a sua família, por causa da obediência. Sabe, irmãos, obedecer sem questionar, porque às vezes a gente quer saber por que eu tenho que fazer. Obedecer acreditando, amém? Sabe, crendo na palavra do Senhor. Nós vemos que Abraão obedeceu e foi pai de grande nação. Nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego obedeceu, amém? E pôde contar com a presença de Deus lá dentro da fornalha. Às vezes a gente teme mais o homem do que teme a Deus. Mas o próprio Senhor Jesus disse, né, que nós não devemos temer o homem, que pode matar a carne, mas não pode tocar o espírito. Amém? Mas antes temos que temer a Deus, que não só mata a carne, mas lança, né, o espírito no inferno. Esse nós precisamos temer, sabe? Hoje, para nós obedecer, nós damos muita desculpa, mas nós não precisamos dar desculpa, porque nós temos como exemplo, não é verdade, os mártires da fé. Nós temos exemplo do próprio Senhor Jesus, e nós, a igreja, precisamos também, irmãos, estar marcada pela obediência. Amém? Quando as pessoas olharem para nós, quando as outras religiões olharem para nós, vai dizer: esse povo é diferente, esse povo tem poder, sinais e maravilhas se manifestam no meio deles, porque eles são obedientes ao Deus que eles servem. Ao Deus que eles servem. Seremos provados sim,
mas seremos também, irmãos, sabe, aleluia, honrados por esse Deus tão grande, amém? Tanto é que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi posto em prova, né? Quando o Nabucodonosor falou assim para eles: olha, vocês não vão se prostrar diante da estátua que eu levantei? Eles falaram: nós não vamos, então vocês serão queimados. Ele falou: não importa, se o nosso Deus quiser livrar ele, livre, se não quiser, nós não vamos se prostrar. Eles não tinham medo, porque eles precisavam, eles tinham no coração obedecer a Deus, né? Hoje nós colocamos Deus em último lugar. Ah, mas eu não posso obedecer. Você tem que obedecer seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe. Nós obedecemos, nós somos sujeitos, mas a obediência a Deus vem em primeiro lugar. Vem em primeiro lugar, amém? E aí nós vemos que eles foram lançados na fornalha e nada aconteceu, porque o Senhor estava lá dentro para livrar, amém? Quem obedece a Deus tem o Senhor na sua vida, e esse Senhor na sua vida protege e livra, amém? Eu fui ontem visitar a pastora Odete, e eu achei muito interessante, porque no estado dela, irmãs, ela poderia estar lá, como diz, chorando, ela poderia estar lá se descabelando, ela poderia estar lá totalmente sem fé, totalmente sem esperança, mas ela estava lá, sabe, irmãos, numa força que não era dela. A hora que eu cheguei, que aquela mulher sentou na cama e começou a conversar conosco, contando o caso dela, a situação dela, e eu vi no olho daquela mulher brilhando, na hora eu vi quem estava segurando a mão daquela mulher. O Senhor falou assim: eu estou segurando as mãos dela. Santo. E lá mesmo no leito, com tanto laudo contrário, ela está pastoreando a igreja dela. Os membros ligam: pastora, minha mãe infartou, dá para a senhora orar? Ela pega lá e ora. Ela falou: vocês acreditam que eu não consegui fazer uma oração por mim, mas eu oro pelos membros da minha igreja. Uma mulher que podia estar desesperada, questionando a Deus, né? Por que, Deus, se até hoje eu te servi? Por que, Deus, se até hoje eu estou fazendo a sua vontade? Não, irmãos. Ela está ali crendo, amém, que isso é só um processo, e que ela vai passar, e que ela vai vencer, e que vai cantar no último. Isso é para quem obedece, porque a obediência, ela necessita do poder do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos capacita a obedecer o Senhor nas situações mais diferentes da nossa vida. É através do Espírito Santo, amém? Daniel, você não vai orar, porque se você orar, tem um decreto sobre a tua vida. Se você fizer petição a qualquer outra pessoa que não seja ao rei, você será morto, lançado na cova dos leões. Ele escutou o decreto, entrou no quarto, dobrou o joelho, abriu as janelas, pro lado de Jerusalém e continuou orando. Será que nós teríamos essa coragem de obedecer a Deus? Será que se você tivesse com o teu pescoço em risco, porque para você não orar, será que a gente ia obedecer os homens ou iria obedecer a Deus? Nós vemos que hoje, até para vir na igreja, as pessoas, irmãos, não conseguem obedecer a Deus. É mandamento vir à igreja, congregar, estar no corpo, recebendo da seiva, cultuar a Deus, adorar a Deus, é mandamento. Sabe, amar a Deus acima de todas as coisas é mandamento. A gente não consegue. Imagina se nós estivéssemos com a cabeça em prêmio. Imagina se nós tivéssemos que dobrar diante de uma estátua, não é verdade? Se não seríamos lançados na fornalha, ou quem sabe na cova dos leões. Qual seria a nossa atitude de obediência? Nós precisamos examinar a nossa atitude de obediência. Não é verdade, meus irmãos? Porque essa obediência é aquilo que vai resultar no final. Muitos não chegarão ao final, porque se desobedecermos pelo caminho, com certeza não chegaremos no final. Nós vamos parar pelo meio do caminho. E a vontade de Deus, ao nos enviar o Espírito Santo, é para nos capacitar, para que nós venhamos chegar até o fim e concluir o propósito de Deus. Jesus não morreu na cruz, não consumou para que no final nós vá para o inferno. Ele consumou na cruz para que eu e você venha entrar no céu pelas portas. E venhamos sentar naquele banquete, naquele grande dia, e ceiar da mão do Cordeiro a ceia do Senhor, preparada já. Só está à espera da
da igreja, já está à espera da noiva. Então, meus queridos, a obediência, ela agrada a Deus. Quando você pensar em desobedecer qualquer coisa, pensa, vou desagradar a Deus. A primeira coisa que nós temos que pensar, não é que você vai desagradar o pastor, desagradar o líder, vou desagradar a Deus. Então eu não posso desagradar a Deus. O que foi que José falou lá no Egito? Quando ele foi assediado pela mulher de Potifar. Aquele jovem poderia ter cedido, ele era um homem. E ainda era um homem jovem. E a mulher de Potifar era uma mulher bonita. E já era costume lá, não é verdade? Dos servos servir as suas senhoras. Mas o que ele disse para ela? Eu não posso fazer isso, porque eu temo ao meu Deus. Não foi nem por ele, não foi nem por Potifar, foi por causa de Deus. Não posso pecar, não posso tocar nessa mulher, porque ele ia desagradar a Deus. Quando nós deixamos de pecar, sabe, irmãos, não pensa você que isso é ruim. Isso é ótimo. O pecado mata, destrói, consome, leva para o inferno, afasta a gente de Deus. Você precisa odiar o pecado. O pecado nunca foi bom. Ele parece que é prazeroso, mas ele é destrutivo. Então, quando nós desobedecemos a Deus, o que acontece? Nós entristecemos o Senhor. Quando nós deixamos de obedecer os seus mandamentos, obedecer a palavra, obedecer a sua vontade, nós deixamos o Senhor triste. Triste, meus irmãos. Amém? O Senhor quer que nós venhamos ter uma vida abençoada, uma vida provida de todos os recursos e bens que Ele preparou para nós, porque o Senhor nos ama. Amém? E por nos amar, Ele quer o nosso melhor. Só que para receber o nosso melhor, nós temos que continuar obedecendo a sua vontade. Deus só vai livrar, Deus só vai guardar, Deus só vai realizar na vida daqueles que obedecem. Porque até mesmo quando o Senhor salva uma vida, o Senhor vai lá com a graça, o Senhor vai lá com a misericórdia, perdoa. Mas a nossa vida constante com Deus vai ser o quê? Medida através da obediência, no amor ao Senhor. Amém? Como eu disse, seremos avaliados, queridos. Amém? À medida que nós vamos observando. Amém? Quando eu falo obedecer, é tudo. Amém? Deus diz que para você não guardar mágoa. Então por que guarda? Deus diz para você não fazer acepção. Por que você faz? Deus fala para você não andar ansioso. Por que anda? Deus fala, que nós temos que amar uns aos outros como o Senhor nos ama. Por que muitas vezes a gente faz acepção e ama só alguns e não conseguimos amar todos? Por que nós conseguimos obedecer a alguns e não conseguimos os outros? A Bíblia diz que nós temos que obedecer e submeter até as nossas autoridades, o nosso patrão, não é verdade? Nós só não vamos obedecer se aquilo que eles estiverem fazendo foi lícito. Mas se for lícito, nós temos que obedecer. Obedecer nossos líderes. Porque o Senhor constituiu, não é verdade, como direcionamento para nossas vidas. E é difícil a gente querer obedecer. A gente tem esse problema com a obediência. Mas hoje, irmãos, nós vamos encerrar essa campanha. Que nós venhamos buscar o Espírito Santo para ter essa vida de obediência. Que nós venhamos estar, ligados em Cristo, vivendo a sua palavra, queridos, debaixo desse amor que nos leva a obedecer ao Senhor constantemente. O primeiro cuidado de Deus com Josué foi, irmãos, foi encorajá-lo. E lá em Josué 1:8, que o Senhor fala: Josué, não se aparte do livro dessa lei. Nele você medita de dia e de noite. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. O segredo do crente abençoado está na obediência da sua palavra. Não é em ganhar muito dinheiro, porque eu posso ser rica, ganhar muito dinheiro, mas se eu não obedecer a Deus, eu vou perder tudo. Eu vou jogar fora tudo.
pessoas todos os dias se suicidando ali no metrô, se jogando, tirando as suas próprias vidas. Porque, irmãos, a gente costuma muito pensar no patamar. Dinheiro é bom, mas o dinheiro, irmãos, não salva. Se você não souber administrar teu dinheiro, ele vai ser o senhor da tua vida e vai te levar a desobedecer a Deus. Eu escuto crente dizer assim: vou comprar um carro para ser uso da obra. E quando a gente precisa do carro, não tem gasolina, a pessoa não pode. Porque aí ela tem vários compromissos, mas não pode ser. Então o carro não é da obra, o carro é dele. Quantas coisas, ser pastora, ora para minha carteira, eu vou arrumar um emprego. E se eu conseguir um emprego, se Deus me abençoar, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante. E aí quando começa a trabalhar, tem dó. Não obedece os mandamentos, a gente segura, a gente retém. Poucas coisas nos corrompem. Pouca coisa nos corrompe. Pouca coisa nos tira da presença de Deus. Pouca coisa nos faz, sabe, desobedecer a palavra. Mas lembra, hoje estamos sendo avaliados. Ah, pastora, Deus não está fazendo vista grossa nem de mim nem de você. A Bíblia diz que até a palavra da nossa boca está sendo medida. Presta bem atenção no que você fala. Presta bem atenção no que você faz. Presta bem atenção no que você põe a mão. Porque Deus está medindo, Deus está olhando. Deus está olhando. E seremos avaliados. Seremos avaliados, meus queridos. Mas a palavra diz que o resultado da obediência é amar a Deus acima de tudo. Que o resultado da obediência é vida longa. Que o resultado da obediência é prosperidade. Que o resultado da obediência é honra. Não é vergonha, é honra. Que o resultado da obediência é intimidade com Deus. Que o resultado da obediência é adquirir sabedoria. Sabedoria para me poder, sabe, queridos, administrar aquilo que Deus tem me dado, para não perder, para não deixar escapar, para não jogar fora. Que nós venhamos orar por isso, para que o Senhor nos conceda essa graça, para que o Senhor nos ajude a obedecer, mesmo que sejamos provados, mesmo que sejamos tentados, porque Satanás vai tentar as nossas vidas, para poder nos impedir de obedecer, para nos levarmos à desobediência, porque o diabo quer você longe de Deus, o diabo quer ver você sozinho para ceifar sua vida. Sabe aonde o diabo está levando as pessoas? Para dois lugares, ou para o cemitério ou para o cadeião, porque ele quer destruir as pessoas. Mas Deus, ele veio através de Jesus, para aqueles que obedecem, trazer vida de honra, vida longa, vida abençoada, vida cheia do poder de Deus. Amém? E não pense vocês que o diabo não conhece a gente. Porque diante dos apóstolos, uma vez chegaram, não é verdade, alguns homens e falaram assim: eles queriam impor as mãos e conceder para as pessoas o Espírito Santo. Mas eles não conseguiram. Porque conforme eles foram orar com as pessoas, sabe, querido, umas pessoas que estavam endemoniadas, aqueles demônios falaram: eu conheço Deus, eu conheço o Deus de Paulo, mas vocês eu não conheço. Sabe por que muito foge do embate com o diabo? Porque vive uma vida de desobediência e o diabo desmascara. O diabo sabe também quem somos e ele envergonha. Deus não envergonha, Deus perdoa, mas o diabo envergonha. O diabo mostra, o diabo revela o que você está fazendo para envergonhar. Deus não. Deus, ele vem revelar para te reconstruir, para te restaurar. Mas o diabo vem para te envergonhar. Amém? Então que hoje, meus irmãos, a ordem de Deus, o poder de Deus, decretado pelo poder do Espírito Santo, que Jesus delegou para dar bom testemunho, é ter uma vida de obediência. Aqueles apóstolos, depois que receberam o batismo com o Espírito Santo, eles receberam dons também, mas eles viveram uma vida de obediência a Deus e a sua palavra, a ponto de entregarem as suas próprias vidas como mártir,
na igreja, na primeira igreja do Senhor. Então que nós venhamos também obedecer ao Senhor. Amém? E para terminar, eu quero ler Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 22. Aonde diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Amém? Que nós não venhamos ser religiosos, mas que nós venhamos ser obedientes. Porque aquele que pede ao Espírito Santo para viver uma vida de obediência, ele tem sobre ele as bênçãos do Monte Gerizim. A Bíblia diz para nós, lá no livro, irmãos, de Deuteronômio, capítulo 28. Isso aqui não foi decreto da igreja, isso aqui foi mandamento de Deus, dado para Moisés. Ele vai dizer assim para nós, lá em Deuteronômio 28: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, obedecer, todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, das tuas crias, das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os seus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo quanto colocares a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha que bênção! Isso tudo se nós obedecermos. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida, que você guarde, que você pratique, que você obedeça e que você desfrute de todas essas bênçãos que já foi liberada para nós lá no Monte Gerizim. Amém? Amém? Vamos colocar de pé, meus queridos. Aleluia. Lembra, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Aleluia. Eu venho de família oriental, e família de oriental, ele não tem muito assim problema com... A gente sempre já foi criado desde pequeno, já aprendendo a obedecer, né? Então o pai já olhava para a gente, ele nem precisava falar, que a gente já entendia o olhar do pai, já entendia o olhar da mãe, e a gente já obedecia. Quando a gente levava uma surra por alguma coisa, a gente não apanhava mais. Porque era uma vez só, não precisava duas, porque a gente já começava a obedecer, né? Então, hoje a gente precisa colocar isso como regra na nossa vida, amém? Viver essa vida de obediência, amém? De temor à palavra de Deus. Muitas bênçãos estão retidas, sabe por que muitas bênçãos ainda nós não recebemos? Por causa que nós obedecemos em parte, né? Mas quando nós começarmos a obedecer plenamente à vontade de Deus, com certeza, irmãos, amém? Você vai viver os céus abertos, amém? Você vai viver essa bênção que vai correr atrás de você e vai te alcançar, como diz aqui a promessa do Senhor no Monte Gerizim, amém? Você será grandemente abençoado por Deus, amém? Senhor Deus maravilhoso, nesta hora, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, através do poder do Espírito Santo, otorgado, Senhor, sobre nós, como no dia de Pentecostes.
naquele dia, meu Deus querido, debaixo da obediência, a tua palavra lançada aos seus discípulos, antes que o Senhor fosse assunto ao céu, o Senhor ordenou que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e eles ficaram 50 dias orando, jejuando e unidos, meu Pai, naquele cenáculo, aguardando a promessa, porque a promessa viria e eles seriam cheios do poder de Deus para dar testemunho, Senhor, tanto em Samaria, Judéia e confins da terra. E esse poder, meu Pai, era poder, meu Deus querido, para obedecer o Evangelho, porque eles passariam por tantas dificuldades, e esse poder é necessário em nossas vidas. Pai, nós vivemos num tempo, Senhor amado, aonde a desobediência prevalece no mundo, aonde, meu Deus, essa palavra é desconhecida, Senhor, mas nós queremos fazer menção, meu Pai, nós queremos fazer menção desse poder, para que nós venhamos obedecer os teus mandamentos, tendo o Senhor como nosso exemplo, Senhor. Nós queremos obedecer a sua vontade, renunciar a nossa, porque se fizermos a sua vontade, o Senhor abrirá o céu e nos conduzirá, Senhor, em honra. Sim, meu Deus, vai nos encorajar, vai nos fortalecer, vai, meu Deus, nos habilitar, Senhor, para viver nessa terra, Senhor, obedecendo todos os dias a sua vontade, meu Deus querido, e os seus mandamentos. O diabo não terá do que nos acusar, o diabo não terá, Senhor, força sobre nós, porque através da obediência o Senhor nos socorrerá, Senhor, como diz a tua palavra, Senhor, por 7 caminhos nossos inimigos fugirão de nós, o Senhor estará conosco, mesmo que a fornalha seja acesa 7 vezes, o Senhor estará lá dentro conosco, segurando nossas mãos e nos ajudando, mesmo, Senhor, que os leões rujam contra nós, o Senhor será a nossa defesa, o Senhor será o nosso Deus, que vai fechar a boca dos leões, que vai jogar por terra toda ação de Satanás, todo laço do passarinheiro. Ah, Senhor meu Deus, aleluia, as maldades não nos alcançarão, o sangue de Jesus permanecerá sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a ser esse homem, essa mulher prudente, ah, Senhor, que pratica, que observa, ah, Senhor, que obedece os teus mandamentos e desfruta, Senhor, da vida eterna, e desfruta, meu Pai, do milagre, e desfruta, Senhor, da proteção, da provisão desse Deus tão grande, e no futuro, Senhor, herdaremos a vida eterna. Nos ajuda, Espírito Santo, a nos espelhar em Ti, a nos espelhar em Jesus, que obedeceu até o fim, até a morte de cruz. Tira toda a desobediência do nosso coração, limpa-nos, Espírito Santo, limpa, Senhor, nossa mente, nosso coração. Nós queremos obedecer a Deus por amor, nós queremos obedecer a Deus por causa da fé, nós queremos obedecer a Deus porque é mandamento, nós queremos obedecer ao Senhor e sermos testemunhas, Senhor, da sua grandeza, do seu poder, da sua autoridade, das suas bênçãos. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Somente, meu Deus, com os teus olhos olharás e nós veremos a recompensa dos ímpios. Sim, meu Deus, vem, Senhor, nesta noite, vem aspergindo, Senhor, esse poder, esse revestimento, esse avivamento, que o Espírito Santo nos habilite, Senhor, a viver uma vida de obediência marcada, aleluia, ah, Senhor, por esse poder, marcada pela presença e pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os meus irmãos, Senhor, abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa o seu pão e a sua água. Se o diabo está tentando contra a vida de alguém, nós já repreendemos em nome de Jesus, que nenhuma ferramenta preparada contra os meus irmãos vai prevalecer, porque o Senhor é o Deus de cada um aqui, Senhor. Tu és o Deus que preserva a sua aliança, Tu és o Deus que protege o seu povo, Tu és o Deus que cobre cada um
e sendo grandemente abençoados, Pai, através, Senhor amado, aleluia, da sua gloriosa presença. Assim oramos, meu Pai, assim fechamos, meu Pai, com chave de ouro. Esse mês, meu Pai, de outubro, mês abençoado, mês que o Senhor proveu, que o Senhor cuidou, que o Senhor livrou, que o Senhor guardou, que o Senhor salvou. Quantas coisas maravilhosas o Senhor fez por nós nesse mês, Senhor. Graças te damos por mais um mês vencido, Senhor. Aleluia! Somos gratos a Ti, Senhor, pelas vidas que aqui chegaram, pelos socorros que o Senhor fez para cada um, pela provisão, Senhor, pelos livramentos. E já oramos, Senhor, abrindo com chave de ouro o nosso mês de novembro, Senhor. Nós abrimos, Senhor amado, aleluia, com o jejum das primícias, Senhor. 7 dias de entrega, 7 dias de consagração, 7 dias de quebrantamento, Senhor, buscando revestimento do nosso Deus e apresentando esse mês de novembro para que seja um mês de bênção, um mês de paz, um mês de saúde, um mês de prosperidade, um mês de muita presença de Deus na vida de cada um dos nossos irmãos. Assim eu oro, creio e agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe a tua vida, amém? Vamos pegar firme o mês de novembro. O ano está acabando, amém? Continue firme.